Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, temos esse bendito livro aberto diante de nós. E eu peço, ó Pai, que o Senhor venha dar-nos uma porção especial nessa noite. Mesmo que vamos repetir algumas coisas, Senhor, para que sirva de ajuda para iniciantes, para que sirva de lembrança para nós que já sabemos, conhecemos, para fortificar mais nossa fé. Então, ajuda teu servo que aqui está, ajuda cada ouvinte, ajuda e abençoa, Senhor, cada irmão que nos assiste através da internet. Sejamos abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hebreus 7, então, como eu estava falando, eu falei para o irmão que já passamos uma grande parte da jornada de ensinamento, de fundamentar alguns pontos, mas precisamos às vezes voltar em algumas bases para ajudar pessoas, né? Como o irmão Heraldo, me permita citar, né, irmão Heraldo, alguns meses, como o irmão Geraldo, está entrando agora, e outros, não é? Mas nós nos alegramos juntamente com eles, porque não é um alimento que fica velho, é sempre novo, graças a Deus. Hebreus capítulo 7, versículos do 1 ao 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Amém. Podem se assentar. Eu quero intitular nossa palavra essa noite com o mesmo título que o irmão Brana deu a uma mensagem pregada, deixa eu me reportar a data, 21 de fevereiro de 1965. O título é: Quem é este Melquisedeque? Uma pergunta. Este que encontrou-se com Abraão no caminho. Quem é este Melquisedeque? Este que após Abraão sair para uma batalha e Abraão vir com a vitória em suas mãos, e Abraão entrega-lhe os dízimos, e Abraão colocou ali no gramado tudo que ele trouxera daqueles reis que eles saíram ao encontro para trazer Ló, que havia sido levado cativo, e também o prefeito e o rei de Sodoma. Os leitores da Bíblia sabem do que eu falo. E Abraão se armou com seus servos criados em casa, 300 e alguma coisa deles, e venceu aquela batalha, e tudo o que trouxera de valor, de braceletes, de prata, de bronze, de vasos, ele colocou no gramado, separava 9 para um lado e um era do Senhor, 9 para um lado e o 10º era do Senhor, e entregou a este que é chamado Melquisedeque, rei de Salém, que é o antigo nome de Jerusalém. Quem é esse Melquisedeque? Este que Abraão deu o dízimo, este que serviu pão e vinho para Abraão. Disse Paulo: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias. Quem era esse que não tinha uma árvore genealógica,
que não tinha um álbum familiar. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, não tinha mãe. Quem era ele? Elohim, o existente de si mesmo. Era Deus. Deus aparecera a Abraão em uma teofania. Teo quer dizer Deus, fania é aparição, uma aparição de Deus, na forma de um homem, na forma de um sacerdote, na forma de um rei. Abraão soube quem era. Abraão lhe entrega os dízimos, porque os dízimos só são entregues por um filho de Deus ao Senhor. Você deve ter revelação, se você entrega seus dízimos, não é ao pastor, você está entregando ao Senhor. Se é ao Senhor, você não inquire o que Ele vai fazer com aquilo. Se Ele usar de forma errada, deixa Deus cobrar dele. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não sou pregador de dízimo, mas um pregador que só prega sobre dízimo, ele é falso. Mas um pregador que nunca prega sobre dízimo, ele é falso também, porque dízimo é bíblico. Então, no livro de Malaquias, Deus começa a fazer perguntas para Israel. E Ele diz, primeiramente Ele fala para os sacerdotes: vocês que eram para cuidar das ovelhas, vocês estão dispersando as ovelhas, vocês comem das gorduras das ovelhas, e vocês não se importam com o rebanho. Deus cobrando dos sacerdotes. Depois Deus cobra do povo. E vocês, toda a casa de Israel, vocês me roubais. E ainda dizem: em que te roubamos, Senhor? Ele disse: nos dízimos e nas ofertas. Eles poderiam dizer: Senhor, mas nós devemos entregar os dízimos para esses homens que o Senhor acabou de reclamar deles. Era o único lugar que eles tinham para levar os dízimos. Então, um erro não justifica outro. Eu estou indo a um extremo para mostrar a você o quanto é importante essas coisas. E perguntaram ao irmão Brana: quem não entrega dízimo vai no céu? Sobe no rapto? Ele disse: não sei, eu sei que a noiva é dizimista. Eu acho que responde as coisas. Quem é este? Este é Deus. A Bíblia diz em São João 4 que Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Agora, Deus sendo Espírito, um Espírito não pode ser visto, um Espírito não pode ser tocado, um Espírito não pode ser apalpado. Deus então toma uma forma humana, numa teofania, e aparece para Abraão. Amém? Quem é Deus? Deus é Espírito. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, no parágrafo 11, e é claro que eu vou trilhar um caminho para chegar em um destino. Eu vinha com muito sono de Curitiba até Criciúma, mas não tinha como eu deixar de passar por Joinville, por Itajaí, por Camboriú, por Florianópolis, por Laguna, até chegar a Criciúma. Tinha um caminho a percorrer. Temos um caminho nesta noite e vamos segui-lo passo a passo. Diz o profeta: eu tenho um formoso quadro em minha mente agora. Se você puder ter uma pequena viagem comigo. Vamos ter uma pequena, diz o profeta, viagem com ele nesta noite? Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que houvesse uma estrela, uma lua, ou alguma coisa no mundo. E agora houve um tempo quando não havia nada aqui. Tudo era eternidade. Tudo era eternidade. E toda esta eternidade era Deus. Eternidade não é um lugar geográfico, eternidade é uma pessoa. Eterno é Deus.
Por isso, depois das eras, nós entramos no 8º dia, que é eternidade, que é Deus, a palavra. Amém? Vamos voltar a alguns 10 anos? Não, ele diz, há 100 milhões de anos antes que houvesse estrela, lua, e não havia nada aqui. E ele estava ali no princípio. Sim, Deus enche os céus e a terra, cada brecha, cada lacuna, cada espaço. Por isso ele é Deus. Ele é onipresente. Ele estava ali no princípio. Agora aproximemo-nos à beira desse corrimão. Você entrou em uma aeronave imaginária, pegou o seu lugar, seu assento nesta espaçonave. Vamos dar uma pequena viagem à velocidade da luz e ir alguns 100 milhões de anos antes do mundo existir. Paramos agora. Desçam em uma plataforma invisível. Coloque-se nesse corrimão imaginário. Todos vocês estão ali? Olhemos e vejamos essas coisas acontecerem. Agora notem, não havia nada, somente espaço. Não havia luz, nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová, Deus, o qual cobria todo o espaço, todos os lugares, o tempo todo. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação. Agora nós vamos, em cultos futuros, entrar numa série de cultos, e nós vamos voltar nesse ponto aqui. Ele é o princípio da criação de Deus, porque ele, aqui o irmão Brana está falando de alguém, está falando de Jesus. Ele é o princípio. E o irmão Brana, já adiantando o que o irmão Brana diz em uma mensagem, trazendo mais clareza a essa palavra que está ali em Apocalipse, ele é o princípio da criação de Deus. O irmão Brana diz, ele é o iniciante, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar, nada. Todavia Deus estava lá. Este era Deus. Agora vamos observar por alguns minutos, e depois de um tempo, ninguém jamais viu. Este agora é o Pai, é Deus o Pai. Ele enche toda a eternidade, porém você não o está vendo, porque Ele é Espírito. Olhe, procure Deus, debruce-se sobre esse corrimão imaginário, procure Deus, você não vê, porque Deus é Espírito. Agora notem, após algum tempo, começamos, diz o profeta, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo. Você somente poderia ver isto pelos olhos espirituais. Enquanto estamos olhando, toda a igreja agora, estamos parados juntos a um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. E entraremos a esta pergunta aqui e vocês verão como ele a declara. Agora não há ninguém que tenha visto Deus. E a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena e branca luz formando-se. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou a unção, ou, como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo, para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era.
Isto era uma pequena luz movendo-se. Ele era a palavra de Deus. Agora, Deus, Ele mesmo deu a luz a este Filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo, quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo. Vê, Jesus disse: glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Agora você vê de que aquele homem sofrido, com a aparência de um homem de 50 anos de idade, disse Isaías, um homem de dores, experimentado no trabalho, um dia ele disse: glorifica-me, Pai, com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo, lá no princípio. Agora em São João 1, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele se fez carne, então as pessoas puderam abraçá-lo, tocá-lo, ele poderia estar junto com as pessoas. Era Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. Quando este pequeno halo veio, não podemos ver nada, todavia, a não ser pelos olhos naturais. É que podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, o Logos. Posso vê-lo com toda a eternidade, brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Vê? Amém? 1 Timóteo 6,16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade, falando de Deus, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Ninguém pode ver Deus, porque Deus é Espírito, mas Deus se fez carne. Agora, na mensagem em Hebreus, capítulo 1, parágrafo 129, o profeta diz: o Logos, que é a luz, que é aquilo que na viagem nós vimos pelos olhos da fé se formar, o Logos era a única forma visível que o Espírito tinha, e isto era uma teofania, que significa um corpo. Diga: o Logos era a única forma visível que o Espírito tinha, e isto era uma teofania, que significa um corpo. Agora ele apareceu a Moisés na fenda da rocha, na aparência de um homem, porque uma aparição de Deus, ela pode tomar várias formas. Ele aparece a Jó em um redemoinho, ele aparece a Abraão em uma sarça ardendo. Amém? Em Êxodo, no capítulo 13, um pouco antes, Moisés disse: Senhor, quando Deus disse: toma todo esse povo, Moisés, suba do Egito, eu vos guiarei, eu estarei convosco, minha presença estará sempre contigo. Então Moisés disse: Senhor, então se a tua presença estiver conosco, nós iremos, mas se o Senhor não for conosco, deixa-nos ficar aqui mesmo. Ele queria a garantia que Deus estava com eles. Êxodo 13, versículo 20. Assim partiram de Sucote, Israel, e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Amém? É bom servir um Deus que cumpre sua promessa.
Aleluia. Eu vou contigo, Moisés. Abrindo um parênteses aqui, eu lembro que Paulo disse assim: Moisés preferiu a vergonha de Cristo, o vitupério de Cristo, do que ser o próximo faraó, do que se abastecer das riquezas do Egito. Ele preferiu o quê? Disse Paulo, a vergonha de Cristo. Agora, quem é Cristo? Cristo é o ungido, Cristo é o Messias. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Era noite ainda, quando para um povo que sairia no terceiro êxodo, era noite ainda, era noite laodiceana ainda, quando a coluna de fogo apareceu. Ela foi fotografada. Ela aparecia nas reuniões de William Branham, visivelmente algumas vezes. E depois, quando o dia nasceu, o mesmo Deus da coluna de fogo aparece numa nuvem. É o mesmo Senhor. Essa mesma coluna de fogo, esta mesma nuvem está aqui. Porque é o mesmo Senhor. Aleluia. Como Ele operou nos 2 primeiros êxodos, Ele opera no terceiro êxodo, porque Deus não muda seu parecer a respeito da sua palavra. Aleluia. Na mensagem Quem é este Melquisedeque, que é o nosso título essa noite, quem é este Melquisedeque? O Melquisedeque é aquele que encontrou-se com Abraão, sem pai, sem mãe. Agora, parágrafo 49. Encontramos que esta pessoa não teve nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum começo de dias, nem fim de vida. Foi Deus em morfe. Agora, o mundo, a palavra grega quer dizer troca, morfe, mudança. Mudando-se em morfe. A palavra morfe é uma palavra grega que quer dizer mudar. Agora, Mombrana dá um exemplo. Ele diz: foi tomado do ato do teatro, que uma pessoa está mudando sua máscara para fazer algum outro personagem. Como na escola, recentemente, eu creio, Rebeca, justo antes de graduar-se, eles tiveram um dos dramas de Shakespeare, e um jovem tinha que mudar sua roupa várias vezes. O jovem, e eu estou indo mais no estilo de escola, porque eu estou lembrando dos que chegaram há pouco, amém? Então o jovem ia atrás das cortinas, e ele mudava de roupa, e ele apresentava-se como um vilão, digamos, e ele dramatizava um vilão ali na cena teatral, mas de repente ele saía de cena e ele voltava com uma outra roupagem, com uma outra máscara, e agora ele era o mocinho da peça. E várias vezes, um só personagem, ele mudou de roupa várias vezes. Por quê? Fez 2 ou 3 papéis diferentes, porém a mesma pessoa. Ele saiu uma vez, foi o vilão, e quando saiu na próxima vez, estava em outro personagem. E agora a palavra grega, em morfe, quer dizer que ele mudou sua máscara. E isso é o que Deus fez. É o mesmo Deus todo o tempo. Deus na forma do Pai, Espírito, a coluna de fogo, o mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus em morfe, levado para fora para que ele pudesse ser visto. E agora, esse mesmo Deus é o Espírito Santo,
Pai, Filho, Espírito Santo, não três deuses, três ofícios, três atos do Deus único. Nós não somos trinitarianos, não somos dualistas e nem unicistas. Nós cremos num único Deus com três ofícios. E nós cremos num único Deus que formou um corpo para Ele habitar. Por isso foi chamado de Filho. Amém? Parágrafo 54. Que coisa mais gloriosa! Deus em morfe, mascarado numa coluna de fogo. Deus em morfe, num homem chamado Jesus. Deus em morfe, em sua igreja. Um dia, eu vou ter que chegar um pouquinho no final da minha mensagem. Um dia ele usou somente uma máscara, chamada William Marion Branham. E ele caminhou com aquela máscara aqui por muito tempo, até que ele foi para trás das cortinas. Mas agora ele usa uma máscara, que tem a minha expressão, a tua, a sua, a nossa. Aleluia! Agora, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, a condescendência de Deus. Deus vem descendo, Deus muito grande para ser alcançado, Deus muito extenso para ser visto, de eternidade a eternidade. Deus, então Ele vem condescendendo-se até chegar em sua forma, em seu plano final, que é expressar-se através de seres humanos. Aleluia. Parágrafo ainda 68. Notem, seu primeiro ser foi espírito, Deus sobrenatural, o grande eterno. Segundo, ele começou a formar-se a si mesmo para uma teofania. Se chama a palavra um corpo. Primeiro, Deus Espírito, Deus que não é visto, Deus que não se tem acesso. Depois, ele forma um corpo, uma teofania. Foi o halo de luz que vimos. Amém? Para uma teofania, e se chama a palavra um corpo. Então este era o estado em que ele estava quando se encontrou com Abraão. Chegamos à nossa resposta. Ele mudou de máscara para encontrar-se com Abraão. Ele usou a máscara de um homem e encontrou-se com Abraão. Digo amém. E esta era a forma que ele estava quando se encontrou com Abraão. Se chamava Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Ele estava na forma de teofania, porque em Hebreus capítulo 10, versículo 5, a Bíblia diz: corpo me preparastes. Então agora Deus, em seu terceiro estágio, Ele prepara um corpo, Ele faz sombra sobre Maria, porque Mateus capítulo 1 diz que Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Deus formou um corpo no ventre de Maria, Deus formou um embrião no ventre de Maria, Deus criou um óvulo e Deus criou uma célula sanguínea e germinou aquele óvulo. Não era sangue hebreu, judeu, não era nem mesmo o óvulo de Maria, ela foi a incubadora. Ela emprestou o seu ventre para Deus criar um filho e nascer um menino. Então um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros e o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Corpo me preparaste. Em Hebreus 8, versículo 58,
Jesus declara algo. Quando as pessoas dizem, porque Jesus disse assim: Abraão exultou por ver o meu dia e se alegrou. Eles disseram: homem, estás demente. Em outras palavras, tens andado muito no sol, tomaste uma insolação. Não tens 50 anos e dissestes ter visto a Abraão? Ele fez eles recordarem de algo, porque eram leitores da Bíblia. Porque quando Moisés foi enviado ao Egito, e depois de convencido por Deus, que apareceu para ele numa sarça que queimava e não se consumia, e da sarça saiu uma voz. Ele disse: eu não posso ir, Senhor, envia outro. Mas quando ele foi convencido por Deus, ele disse: quando eu chegar lá, eles vão me perguntar: quem te enviou? O que eu direi? Dirás assim, Moisés: o eu sou me enviou a vós. E Jesus disse para os religiosos, quando eles responderam: tu não tens 50 anos e dissestes ter visto Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. São João 8:58. Quem era aquele homem que andava ali com as sandálias empoeiradas, com as unhas cheias de barro, de tanto andar naquelas estradas lamacentas? Porque ele chegou na casa de Simão e aquela mulher observou, ele estava com os pés sujos. Quem era aquele homem? Ele disse: Abraão se alegrou por ver o meu dia. Mas como que Abraão se alegrou? Quem foi aquele que apareceu para Abraão quando ele voltava da batalha? Quem é este Melquisedeque? Quem é aquele que apareceu para Abraão lá na tenda e revelou os segredos do coração de Sara? Abraão exultou por ver o meu dia. Desmobrando, aquele era Jesus antes de ser Jesus, porque era Deus em um corpo teofânico, e depois Deus num corpo de carne, quando ele foi na tenda, porque Deus vem se revelando. Eles dizem por aí: olha, cuidado, eles andam aí com uma nova revelação, dizendo que estamos pregando uma nova revelação. Não, Deus nunca dá uma nova revelação. Diz o irmão Brana, Deus sempre acrescenta mais luz à revelação que Ele já deu. A mesma revelação que nós temos, ela começou no Éden. Ela começou lá atrás, há 100 milhões de anos antes do mundo existir. Deus só vem abrindo cada vez mais. Então Deus veio se mostrando a Abraão. Abraão ouve a voz de Deus, deixa a tua parentela. Abraão vê Deus em uma labareda de fogo consumindo o holocausto. Abraão depois encontra-se com Deus em uma teofania. Mas de repente, no calor do dia, umas 3:30 da tarde, ele estava ali debaixo da palmeira, o patriarca Abraão, já com muita experiência com Deus. Mas agora Deus ia se revelar mais para Abraão. E vem um homem suado pelo caminho, seguido por 2 homens. E Abraão olhou: visitantes em minha casa, não os conheço. Não tratava-se de vizinhos, de parentes. E ao chegar perto, viu que eles vinham de uma caminhada, pois traziam poeira sobre suas roupas. Homens suados, empoeirados. E aquele do centro disse: Abraão. Ele correu em sua direção, se prostrou e disse: meu Senhor! Aleluia! Porque Abraão o havia visto em suas anteriores revelações. Quando a palavra estava se abrindo para ele, ele já compreendia algumas coisas da palavra.
E Deus vem para Abraão em uma aparição, em uma visão, em um redemoinho ou em um pilar de fogo, e diz: Abraão, vou mudar teu nome e de tua mulher. Não te chamarás mais Abrão, nem tua mulher se chamará mais Sarai. Teu nome será Abraão e de tua mulher será Sara. Porque Abraão quer dizer pai de nações e Sara quer dizer princesa. E quando aquele estrangeiro, um homem, que depois comeu churrasco na casa dele, bebeu leite, comeu pão, queijo, lavar os seus pés. Se na primeira parte da ceia ele serviu pão e vinho, depois ele veio e completou São João 13, lavando os pés. Aleluia! Quando ele pronunciou Abraão, ele disse: eu sei quem é, eu conheço essa voz. Não é nada de nova revelação, eu já venho acompanhando isso. Isso já está se abrindo para mim. Oh meu Senhor! Ele reconheceu quem era. Por isso Jesus aqui, que aquele na tenda estava representando Deus em um corpo de carne. Vamos chegar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. Como que aquele corpo de carne que encontra-se com Abraão apareceu? Porque uma teofania, Deus pode simplesmente pensar e ele muda de máscara. Deus era uma coluna de fogo à noite, o dia nascia, ele era uma coluna de nuvem. Agora, para ele formar um corpo, tem que ter elementos. Agora veja, Deus aparece, é por isso eu estava dizendo que quando Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia e se alegrou, porque aquele homem em carne, sangue e osso, que chegou na tenda de Abraão, representava Elohim, ou era Elohim em um corpo humano. E agora está aqui na Palestina, nas praças, nas praias, nas montanhas, nas campanhas, nas pregações, nas curas, Elohim em carne humana, porque era Jesus. No princípio era o Verbo, São João 1, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus disse: Abraão se alegrou por ver o meu dia, exultou por ver o meu dia. E eles disseram: tu não tens 50 anos e dissesse ter visto Abraão? Antes que Abraão, vocês estão por fora, fariseus, vocês não sabem nada. E lembre-se, ele não explicou aquilo, porque Deus não fica dando explicação para a mente incrédula, porque eles deveriam crer pelo menos nos sinais, porque os sinais denunciavam quem ele era. Nicodemos disse: sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele disse: vocês fariseus, vocês não sabem nada, eu que estou acrescentando. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu existo. Em outras palavras, porque vocês não sabem a história, mas eu sou Deus. Ele era Deus, mas diz a Bíblia, ele não teve usurpação de se comportar como Deus, mas como um filho foi obediente a tudo, porque para isso ele veio, para servir, para morrer. Aleluia. Ele veio para esse propósito. Ele disse: para essa hora eu vim. A Bíblia diz em Colossenses 2:9, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda. Imagine um funil, um funil que caiba a Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
aleluia, se existe dois deuses, então um ficou sem poder nenhum, porque nele habita, não é habitou, habita, porque ele é o ungido, ele é a unção, ele é a revelação de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado. Não é um dos mistérios, é o mistério. Em Lucas 3, versículo 22, diz assim: E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, em ti tenho prazer de habitar. Se você faz alguma coisa nesse corpo falível e que lhe causa a alegria, que lhe dá prazer, Deus sentiu-se prazeroso em derramar-se em Jesus, em habitar naquele corpo. Se você faz uma casa e depois você vai morar naquela casa, e os cômodos é da maneira que você projetou, da maneira que você pensou, e você tem prazer em estar ali, porque é de seu gosto. Então Deus criou um corpo para Ele habitar, um corpo que não houve pecado, que não houve falha, um corpo obediente em tudo. Eu tenho prazer em habitar, e Deus escondido ali dentro, e ninguém via, e Deus estava ali. Aleluia, não trazia uma áurea sobre ele, mas Deus estava ali. Glória a Deus. Por isso Jesus dizia: quem vê a mim, porque o Pai não poderia nunca ser visto, não pode ser visto, o Pai no sentido de Espírito, não, só vimos sua glória através de Cristo, a unção, seja o Logos, seja a nuvem, seja um corpo de carne, seja porque Jesus é o Cristo. Amém? Vamos agora dobrar uma esquina. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. E eu tenho falado tudo isso para chegar neste ponto e daqui partirmos, ou prosseguirmos. Porque se não entendermos completamente estas coisas, não temos como caminhar na revelação. Você precisa de todos os degraus da escada para chegar ao topo. Lucas 17, vamos ler um pouquinho antes, versículo 20, já que estamos bem dispostos a ir passo a passo. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Ele estava falando dele, não é? Jesus estava falando dele mesmo, ele era o Filho do Homem? Eu estou perguntando, Jesus estava falando dele mesmo? Ah, mas tem gente que não está concordando. Jesus está falando dele mesmo? Ah, bom, agora entendi que todos estão entendendo. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Agora, olhe para mim um pouquinho.
Ele está falando para os discípulos que chegaria o dia que eles não iriam mais ver ele no ministério de Filho do Homem, porque Filho do Homem é Deus em um ministério terreno. Deus usando um corpo. Aí ele fala: muitos vão dizer: está aqui, está ali, não acrediteis. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade até a outra extremidade, em outras palavras, haverá um tempo onde a luz terá que passar pelas eras. Sairá lá do Ocidente, sairá com Paulo. Começará nas igrejas da Ásia, no Ocidente, ou no Oriente, e virá vindo. É o que Jesus está dizendo. Assim como o relâmpago. Então veio com Paulo, com Irineu, com Martim, com Columba, com Lutero, com Wesley, até o Ocidente. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, em uma outra escritura diz, do Oriente ao Ocidente. De uma extremidade até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Chegaria até a era de Laodiceia com o 7º mensageiro. Então, haveria um tempo de espera, um percurso que a luz, o relâmpago, cruzaria as eras. Agora ele volta a falar de seus dias, versículo 25. Mas primeiro, quer dizer, antes que isso lá na frente vai acontecer, mas primeiro convém que ele padeça muito. Ele está falando dele, ele está falando da sua própria pessoa, ele está falando da sua crucificação, ele está falando daquela pesada cruz que ele ia carregar, dos açoites, dos tapaços na face, das barbas, dos punhados de barba arrancada. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Não é nos dias de um Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Agora está falando de nossos dias, os dias de Sodoma, os dias de Gomorra, os dias que plantam e comem e festam e casam-se, se divorciam e casam de novo. E esses dias ele está falando, dos dias de hoje. Versículo 30 agora. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, deixa eu falar um pouquinho com os recém-chegados, que já estão compreendendo essas coisas, né? Nós pensávamos que essa escritura tratava-se de um profeta na terra. E a grande maioria de pessoas na mensagem, e eu vejo o irmão José Jurê rindo ali, porque ele pensava isso também. A grande maioria de pessoas na mensagem ainda pensam assim, que este Filho do Homem se manifestar é o William Branham. Não, o William Marion Branham foi um profeta. A um profeta na Bíblia é dado o título de um Filho do Homem. Por isso a Bíblia, Deus pergunta a Ezequiel: Filho do homem, podem esses ossos viver? Ele disse: Senhor, tu o sabes. Porque um profeta na Bíblia é chamado de filho do homem, mas é um filho do homem. Daniel foi um, Ezequiel foi outro, Paulo foi um, William Branham também. Mas aqui Jesus está falando de sua própria pessoa. Primeiro convém que ele, seria o mesmo que ele dizer, primeiro convém que eu padeça muito, que eu seja reprovado por essa geração. E quando o mundo estiver como Sodoma, como Gomorra, homossexualismo, perversão e tudo mais,
Então o Filho do Homem vai se manifestar. Então eu me manifestarei. É o que Jesus está dizendo. Agora precisamos saber como ele vai cumprir, ou como ele cumpriu essa escritura. Aleluia. E eu quero ler, já li muitas vezes, mas alguns parágrafos são como quando viemos para a mensagem, são como Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E provando sua palavra, 221, diz assim: ele prometeu em Lucas 17:30, aqui está a promessa, acabamos de ler. Ele quem? Jesus. Eu espero que ninguém esteja pensando no trabalho de amanhã, no compromisso de amanhã, ou mesmo na janta de hoje. Que você esteja se alimentando da palavra. Eu não sei que hora temos. É cedo ainda, né, irmão? Amém. Ele prometeu. Ele quem? Ele prometeu. Ele quem? Sim, o Filho do Homem, Jesus. Ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, diz o profeta, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível? Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta, está falando de Jesus; Filho de Deus, o Espírito; Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Porque Filho de Deus foi durante as eras. Agora, depois dos selos, ele então muda de máscara, ou não depois dos selos, para abrir os selos, seria a colocação mais correta, porque ele estava ali, para abrir os selos. Ele revelar-se-á de modo diferente. O Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E neste dia vos enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais. E tão distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro, no dia das eras. Haverá luz, será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava no Oriente está aqui no Ocidente, novamente. Amém? O que é a mesma cabeça? Não trata-se só da aparição da nuvem. Não, a mesma cabeça, a mente, a inteligência, a revelação, os 7 Espíritos de Deus agora reunidos, os 7 olhos, olhando e vendo toda a palavra aberta. Aleluia. Vamos prosseguir aqui. Ele apareceu para Abraão num corpo de um homem. Gênesis 18. Em Hebreus capítulo 1. Como que ele apareceu para Abraão? Na mensagem Hebreus capítulo 1, parágrafo 164. Agora, esta grande teofania aqui de pé, aquele grande Deus Jeová, você sabe o que ele simplesmente inclinou-se, porque agora vamos achar a resposta, como que ele fez, como que ele cria um corpo de carne para encontrar-se com Abraão na tenda, aquele que ele lavou os pés, aquele que comeu carne assada, aquele que bebeu leite, amém? Pão de milho. Aquele grande Jeová
ele inclinou-se, encheu a mão de átomos, apanhou um pouco de luz e derramou isto assim, e o irmão Branham sopra. Deus pega um punhado de terra, e ali estão os 16 elementos, e luz cósmica, e potássio, e ferro, e tudo que há num corpo humano. Deus pega um punhado daquilo, e Deus sopra, e um corpo, e simplesmente um corpo aparece, e simplesmente ele entrou nisso, e disse: vem aqui, Gabriel, outro arcanjo, e vá ali, e vem aqui, Miguel, o anjo à sua direita. E o irmão Branham sopra: pois vá você naquele. Deus e 2 arcanjos andaram aqui em carne humana. Estamos falando do episódio com Abraão, não de Melquisedeque, que foi uma teofania, mas agora de um corpo de carne, formado do pó da terra. Amém? E eles beberam leite da vaca, comeram a manteiga tirada do leite, comeram o pão de milho, comeram carne da novilha, 2 anjos e Deus. Abraão, pode cortar um pedaço para mim dessa parte mais assadinha ali? Aleluia! Passa mais um pedaço de pão para mim. Quem era aquele? Elohim. Aleluia! Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Agora, este é Melquisedeque, que Abraão encontrou na matança dos reis. Este é o Filho de Deus. Siga em frente, em Hebreus 7 diz: sendo feito semelhante ao Filho de Deus, aí está ele. Ele fez todas as coisas através dele, e ele saiu dali e simplesmente transformou aquele pó de volta ao pó outra vez, e voltou para a glória. Aleluia! Agora, para encontrar-se com Abraão, ele tomou um punhado de pó. Agora, para encontrar-se com nós, ele usa um vaso, um humano, que nasceu um vidente, um profeta, e desde os 7 anos de idade, ele cuida daquele punhado de terra, porque cada um de nós é um punhado de terra. Ele cuida daquele menino: nunca bebas, nunca fumes, nunca corrompa teu corpo. Há uma obra para fazeres quando fores mais velho. Não era obra de um evangelista, não era obra de um grande pregador de cura divina, não era nem mesmo a obra de um profeta, porque Paulo foi um profeta, e Deus não cuidou de Paulo como cuidou de William Branham. Paulo chegou a ser perseguidor da igreja, e as vestes de Estevão, o mártir, aos pés de Paulo, de Saulo, de Tarso, enquanto era apedrejado. Mas a obra que tens para fazer quando fores mais velho era manifestar mais uma vez o Filho do Homem na terra. Eu quero ler ainda nessa mensagem 2 parágrafos que eu acho muito bonito e eu creio que vai nos ajudar. Diz assim no parágrafo 39: há algo sobre Paulo que se aproximou dele. Então, é aqui. E Paulo, em seu caminho para Damasco, lá pelo meio-dia, certa vez, uma grande luz brilhando o derrubou do chão. Ninguém a viu, exceto Paulo, quando Paulo encontra-se com um pilar de fogo. Eu quero que você observe isto, e bem aqui isto, não é pessoal agora, mas para que você dirija isto a este fundo, para que você saiba que aquele mesmo Jesus. Agora, quando ele estava aqui na terra, ele disse: vim de Deus e volto para Deus. Agora, quando ele dirigiu os filhos de Israel, era uma coluna de fogo, e ele foi feito carne. Então ele voltou à mesma coluna de fogo, porque Paulo viu,
E quando ele encontrou Paulo no caminho de Damasco, ele era aquela coluna de fogo, aquela luz, vem? Uma grande luz. E Paulo disse: quem é este? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. A luz, sou Jesus o Nazareno. Agora, não é ele maravilhoso? E aqui está ele nesta mesma noite, bem aqui conosco. Tiraram seu retrato bem ali. Aleluia! A mesma coluna de fogo, a mesma luz, exatamente como ele era, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Agora sabemos que esta coluna de fogo que foi tirada a foto, que está nos arquivos confidenciais dos Estados Unidos, como um ser sobrenatural fotografado sobre a cabeça de um homem, provado cientificamente pelo Dr. George Lacey, do FBI, especialista em fenômenos. Ele disse: não é um truque ou uma luz, realmente algo que foi atingido pela câmera fotográfica. Agora essa luz um dia entrou para dentro de William Branham, e essa luz é Deus. E se a luz entrou para dentro dele e começou a abrir a palavra, e começou a falar a palavra, usando lábios humanos, manifestando o Filho do Homem na terra mais uma vez. Aleluia! É claro que eu poderia chegar aqui em 10 minutos e dizer isso tudo, mas eu disse que nós tínhamos um caminho a percorrer. Amém? Eu quero ler o que também já li muitas vezes. E eu vejo o irmão Renato ali, e o irmão Renato, ele lembra das batalhas que travamos, usando sempre algumas mesmas armas, e esta era uma delas. E há algum tempo não usamos mais, mas não que estava embainhada, só estava ali à disposição para na hora certa usá-la de novo. E eu uso essa arma, 260 dos ungidos dos últimos dias. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Agora, irmão Branham, sendo um profeta, ele pega Lucas 17, que fala da manifestação do Filho do Homem, quando for revelado, como nos dias de Sodoma e Gomorra, e ele tendo o esquema na mão, ele sabendo exatamente onde aquele cabo, porque ele veio para ligar os cabos soltos, ele sabendo exatamente onde esse cabo levaria, porque não era a mente de William Branham, era a mente de Deus que estava ali. Não era um dos 7 espíritos somente, como foi durante a era de Laodiceia, era agora os 7 espíritos de Deus reunidos. Eram os 7 trovões soando juntos. Ele pega, sabe que esse fio tem alcance suficiente para sair do livro de Lucas e ir caminhando, irmão Edinho. Assim como um eletricista sabe quantos metros de fio ele tem no rolo, e ele sabe aquele cabo tem que ir até certo lugar, e ninguém havia caminhado por ali. E agora o grande engenheiro está na terra, aleluia, usando um corpo, e ele sai levando o cabo para ligar uma luz. E ele passa por São João, e ele passa por demais livros, por Coríntios 1, Coríntios 2, por Romanos e Hebreus e Gálatas, e vai indo, e vai até Apocalipse 10, e tem cabo ainda para esticar. E ele estica do 1 ao 7. E ele liga Lucas 17, 30 com Apocalipse 10, do 1 ao 7. Como que ele poderia fazer isso? Não há um único exemplo na Bíblia dizendo que essas escrituras têm ligação, mas agora a mente de Deus está ali abrindo a palavra. Porque Apocalipse 10, do 1 ao 7 é o anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. E Lucas 17, 30 é os dias da manifestação do Filho do Homem na terra. Ele apareceu numa nuvem, mas ele desceu e põe um pé na terra e um no mar.
um na terra e um na água. Em um quadro existe uma besta da terra e uma besta na água. Mas em outro quadro, que eu uso há muitos anos, nós somos terra e somos água. Ele desce e põe um pé na terra e um na água. Amém? No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7, leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Não o Filho do Homem ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Aleluia. Rapidamente, porque eu já estou preocupado com a hora. É 9 horas somente? Está bem, não estou mais preocupado, né? Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é a quem eu simplesmente me entreguei. Por quem ele falou, não sou eu, não foi o sétimo anjo, oh não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem. Ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Aleluia. Graças a Deus. Eu vou deixar algumas notas para trás aqui, certamente. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esse mesmo Senhor é Jesus. Agora o irmão Brana diz, nesta mensagem aqui, se ele aparecesse com as mãos com marca de cravos, e a testa com as marcas de espinhos da coroa, e sangue escorrendo em suas mãos, eu não creria nele. Eu não aceitaria ele, porque a Escritura não diz que ele apareceria assim. Mas a Escritura diz que ele iria se manifestar como Filho do Homem mais uma vez. Ele não cumpre o mesmo Senhor descendo do céu. E como disse um irmão lá da África certa vez, então ele desce. Descer é condescender-se, é mudar de forma. Ó Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Quando? Amém mesmo? Não é o irmãozinho, a irmãzinha que está dizendo, não é? Agora, quando Saulo viu, ele não o viu de uma forma física, mas o viu em um pilar de fogo. Agora ele desce mais uma vez, o mesmo Senhor descerá a esse nível mais uma vez. E ele começa a operar os sinais do Filho do Homem. Você nunca me viu, não é, senhora? Nós somos desconhecidos um ao outro. Mas eu a vejo bem mais jovem. Eu a vejo sendo examinada por um médico. É isso verdade? Sim. O nome do médico, e ele estava vendo uma visão. Porque aquele que sabe o passado, o presente e o futuro estava ali. Eu estou falando do ministério do irmão Brana, operando o sinal do Filho do Homem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu
ele iria se condescender-se mais uma vez, e repetindo, descendo ao nosso nível, para que nós, gentios, pudéssemos provar, ver, conhecer a mesma classe de ministério que ele operou entre os judeus. Diz o irmão Branham na mensagem: hoje tem se cumprido essa escritura, porque se ele não fizesse isso entre os gentios iriam ter escusas no trono branco e dizer: espera aí, você está nos condenando? Nós nunca vimos isso que aqueles que te crucificaram viram. Então Deus se manifestou entre judeus, entre samaritanos, lá no poço com a mulher, e entre gentios. Jesus, da mesma forma como o Filho do Homem. Amém? Amém. Seu nome é Eva, seu sobrenome é York. Você vem de Richmond, Virgínia. O número da sua casa é número tal. O nome da rua é rua tal. É isso verdade? Vai com fé, você está curada em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo te cura. Não sejas incrédulo para não crer. Era Jesus Cristo manifestando o mesmo sinal que ele operara há 2000 anos atrás, para depois abrir a palavra, chamando a atenção das pessoas para a abertura da palavra. Amém. Estamos bem pertinho do fim. Em Atos capítulo 1, quando Jesus, já depois de ressuscitado, está conversando com seus discípulos, e de repente uma nuvem o envolve, e ele começa a desaparecer, envolto numa nuvem, e 500 irmãos foram testemunhas oculares daquele grande evento, e Jesus sobe e desaparece naquela nuvem, e eles ficam boquiabertos, e de repente aparece no meio deles 2 varões vestidos de branco, e diz: irmão, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi tomado, assim como ele subiu, ele há de descer. Como que ele subiu? Numa nuvem. Como que ele deve descer? Numa nuvem. E nós falamos, como que ele desceu já? Numa nuvem. Porque se não crer que o 28 de fevereiro de 63 foi a sua descida, então a próxima descida é para o milênio, e daí não é numa nuvem, é num cavalo branco. E onde fica a palavra desses anjos mensageiros que consolaram o coração da igreja que ficou só? Encheram-se de alegria quando as irmãs vieram com a notícia, com a novidade, e depois chega 2 irmãos cansados lá de Emaús, dizendo: ele vive, ele vive. E agora ele sobe aos céus. Ele diz: não vos desespere, como ele subiu, ele há de descer. E a igreja esteve na expectativa de ser na primeira era, na segunda, na terceira. Eles não sabiam que haveriam 7 eras. Nós, agora nos foi revelado a história, olhamos para trás e vimos todo o caminho percorrido, mas eles não sabiam. Cada dia da igreja na terra foi uma expectativa. Aquilo vai se cumprir. Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, virá algo para nós. E irmãos, irmãs, veio algo para nós. Esse algo é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler algo aqui na mensagem perseverante, parágrafo 182 ou 206. Como vai, senhora? Somos desconhecidos um do outro, eu suponho. Está alguém parado aqui?
E o profeta está travando um diálogo com a pessoa. Somos desconhecidos um do outro. É a primeira vez que realmente nos conhecemos, não é? A irmã diz: eu tenho estado nas reuniões. Bom, a irmã tem estado nas reuniões, mas quanto a conhecê-la, eu não conheço. O irmão Brana faz uma pausa e então se vira em direção à audiência. Eu quero dramatizar um pouco isso. Ele está aqui conversando com a irmã. Ele faz uma pausa e se vira para a audiência. A senhora estava pedindo por si mesma. Se crer, essa artrite a deixará. Sim. Essa senhora estava sentada ali, inclinando a cabeça, orando. Sairá se a senhora crer nisso. Seu esposo, o senhor crê que Deus pode me revelar qual é o teu problema? O senhor crê que Deus pode me dizer? O senhor ficou tão feliz em saber que ela ia ser curada disso. O senhor tem problema de próstata, que o incomoda. Erga a mão. Eu nunca os vi na vida. Digam-me, o que eles tocaram? Agora só faça essa pergunta: o que eles tocaram? Eles não me tocaram. Eles estão a 9 metros de mim, mas eles tocaram esse sumo sacerdote. Se sou desconhecido de vocês, acenem com a mão assim. Vocês dois assentados aí, só acenem com a mão assim. Estão vendo? Estão vendo? Vocês só estavam sentados ali e a senhora estava orando. E ele de pé aqui. Ele de pé aqui se virou. Exatamente como na Bíblia. Aleluia! A senhora só estava orando. E ele de pé aqui se virou. Exatamente como fez na Bíblia. Não eu me virando, ele me virando. Amém? É por isso que nós cantamos: ele desceu e 7 anjos foram vistos no céu. Amém? Aí está a revelação. Agora muitos só vieram até os sinais. Cremos nos sinais, sim. T.L. Osborne, no funeral em um culto, memorial ao irmão Brana, ele disse assim: eu vi Jesus Cristo na terra pela segunda vez através do ministério de William Brana, mas ele só creu nos sinais. Ele nunca pôde crer na voz. E o irmão Brana pregou: a voz que segue o sinal. Nós nunca vimos os sinais, a não ser pelo vídeo do filme O Fundo Clama o Fundo, e a não ser por ler e ouvir das fitas. Mas nós cremos na voz. A voz que seguiu o sinal, a voz que abriu a palavra. Glória a Deus. Agora Jesus certa vez disse para os discípulos, ou melhor, disse para os fariseus, para os religiosos, quando eles disseram: homem, que negócio é esse? Tu fazes a ti mesmo Deus? Sabemos quem tu és, conhecemos tua vida, sabemos onde tu te criastes, quantas casas ajudaste a construir aqui no vilarejo, e tu fazes a ti mesmo Deus. Vê o que está na tua cabeça, homem. Eles diziam para Jesus. Aí Jesus não tentou provar para eles, com suas mentes limitadas e incrédulas, e tentar levar eles lá 100 milhões de anos antes do mundo existir, e pregar um sermão comprido como esse meu nessa noite, e mostrar para eles, porque Jesus mesmo diz assim: não lançai as pérolas aos porcos. Mas ele só disse uma coisa que eles sabiam entender: tu fazes a ti mesmo Deus.
Agora, as curas, eles viam, eram visíveis. Tu fazes a ti mesmo Deus, homem. Ele disse assim: nunca lestes na palavra que aqueles a quem a palavra vem, Deus os chama deuses? Nunca lestes isso? É novidade para vocês isso? Jesus não chegou a levar eles numa altura de revelação, mas mostrou algo simples da palavra, que eles deveriam crer nele, pelo menos como profeta. E se ele era um profeta, a palavra chama aqueles a quem a palavra vem, vós sois deuses. Porque Deus, não sou eu quem faz essas coisas, eu estou por perto, Ele usa a minha voz, Ele usa a minha boca. Então, era a voz de Deus na terra sendo falada através de lábios humanos. Aleluia. Deixa eu mostrar isso aqui, e é a última citação nossa nesta noite. 129 do Desvelar de Deus. O título já nos diz muito, depois da abertura da palavra: o desvelar de Deus. Em tipo Moisés vindo da presença de Deus com a palavra de Deus para aquela era. Agora observe, estamos em Êxodo 19, não perca. Moisés vindo da presença de Deus, Êxodo 20 e 21, ou melhor, 19, 20 e 21. Moisés está vindo da presença de Deus, ele tem estado dentro da palavra, a palavra tem sido escrita, quando Moisés foi lá receber as leis de Deus, e ele na presença de Deus com a palavra, ele tinha a palavra para aquela era. Há uma palavra para cada era, e Moisés aparecendo, seu rosto brilhava tanto, vê, a palavra estava nele, pronta para ser manifesta, divulgada ao povo. A verdadeira palavra, Deus a escrevera, e ela estava com Moisés. Note, ela estava com Moisés, e estava pronta para ser manifesta. E ele era a palavra para eles, porque Moisés recebe a palavra no monte e Moisés desce. E a palavra está dentro de Moisés, e Moisés sabia exatamente o que dizer ao povo, porque Deus falara com ele, amém? Ele era a palavra para eles, ele era a palavra viva e escondida. Velou-se, Moisés teve que pôr um véu sobre o seu rosto, porque ele era aquela palavra, amém? Até que essa palavra se fizesse conhecida, Moisés teve que velar-se. Você vê isso? Onde quer que a palavra esteja, ela está velada. Moisés tinha a palavra, lembre-se. Depois que a palavra se manifestou, Moisés era Moisés novamente. Está vendo? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser divulgada, ele era Deus. Moisés era Deus, porque a palavra estava dentro dele. E tudo que ele falava, não falava de si mesmo, ele falava aquilo que Deus colocou dentro dele. Mas enquanto essa palavra estava nele para ser divulgada, ele era Deus, ele não era mais Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era, nada podia tocá-lo até que isso estivesse terminado. Tinha essa palavra com ele. Assim, portanto, quando ele veio, as pessoas viraram suas cabeças, não podiam entender, elas tinham se transformado, ele era um sujeito diferente, ele veio com essa palavra, ele pôs um véu, a Bíblia disse, sobre o seu rosto, pois ele tinha a palavra, e ele era a palavra para eles. Amém? E a palavra é Deus. Então Moisés era Deus. Nunca lestes, disse Jesus, ou lestes aqueles a quem a palavra vem, a Bíblia os chama de sois deuses. A palavra veio ao William Branham, a palavra inteira veio a ele. Por isso nós temos uma mensagem intitulada O Cristo identificado em todas as eras.
uma partezinha em Paulo, uma partezinha em Irineu, uma partezinha em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley e em William Branham. Porém, depois, para manifestar o Filho do Homem, para revelar os selos, para manifestar Apocalipse 10, foi as 7 partezinhas que se juntaram e formaram o grande quadro. Aleluia, foi o próprio Deus, os 7 Espíritos de Deus discorridos por toda a terra. E agora se juntaram os 7 Espíritos e falaram através do último vaso, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver pregando a sua mensagem, tocando a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Agora, primeiro, Deus, para se manifestar em um corpo, ele nasceu de uma virgem. Nunca pecou, não foi um relacionamento sexual, um nascimento virginal. Ele nunca mentiu, ele nunca cometeu um engano. A plenitude de Deus estava nele, Jesus. Foi um grande milagre Deus ter feito isso. Que grande coisa fez Deus por nós! Deus formar um corpo no ventre de Maria e caminhar e palmilhar por essa terra naquele corpo. Agora eu vou mostrar um milagre um pouco maior. Esse mesmo Deus que usou aquele corpo sem pecado, ele usa o corpo de um pecador que nasce através do sexo, que vem de uma família de bêbados, os Branas, que mesmo depois de pregador, cometeu enganos, até mesmo mentiu, que Deus teve que cuidar dele para nunca beber, porque senão ele beberia, nunca fumar, nunca prostituir, nunca corromper seu corpo. Mas ele casou, ele teve filhos, ele foi um homem, ele foi parte da noiva, ele foi redimido, ele foi salvo, ele foi batizado, teve seus pecados perdoados. Mas Deus se manifestou nele. Estou falando de William Branham. Qual foi o milagre maior? O de 2000 anos atrás? Ou Deus aumentar a graça, aumentar a maravilha e cumprir a mesma coisa aqui? Mas William Branham nunca fumou. Por isso ele manifestou o Filho do Homem. Ele nunca bebeu. Ele nunca se prostituiu. Mas Deus, para mostrar quão grande é sua glória, agora Ele está se manifestando em homens, em mulheres que fumaram, que beberam, que adulteraram, que mentiram, mas que dispostos de mudar de vida estão. Jesus merece uma salva de palmas. Aleluia!